Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para dar uma breve explicação sobre o feudalismo. Bom, para você entender o que é feudalismo, você precisa saber o que é um feudo. Basicamente, um feudo é uma fazenda com muralhas em volta, lá da Europa na Idade Média, lá da Europa do ano 400 até o ano 1400, né? Então, muito bem. Quando o Império Romano entra em declínio, não sei se você lembra, mas nós já falamos sobre isso. O Império Romano, ele tinha um exército que era baseado numa política de recompensas. Só que chegou uma hora que o Império Romano tinha conquistado praticamente tudo que tinha para ser conquistado, pelo menos do mundo conhecido na época. E aí não havia mais terras para serem conquistadas, ou muito poucas. Não havendo mais terras para serem conquistadas, tem menos recompensa. Com menos recompensa, menos soldados querem fazer parte do exército. E aí, com menos soldados, fazem menos conquistas. A gente tem um círculo vicioso que leva ao declínio de Roma. E com muitos soldados abandonando o exército, Roma vira um alvo fácil para os ataques dos povos germânicos chamados de povos bárbaros. Lembra que os romanos tinham uma relação de admiração e de medo e ódio. Até hoje em dia, bárbaro é um adjetivo que, se você não ouvir a frase inteira, você não sabe se está falando bem ou mal. Você pode falar que ocorreu um crime bárbaro, mas você pode falar que você teve um final de semana bárbaro, não é? Muito bem, então os vikings, os francos, ostrogodos, visigodos, vândalos, eles foram invadindo terras do Império Romano e eles tinham uma economia baseada no saque. Eles jogavam vôlei e tênis, professor? Não, saque de roubar as riquezas de outros povos, né? Se você tem uma economia baseada em saque, provavelmente você vai preferir as zonas urbanas do que as zonas rurais. Você vai sair correndo com um porquinho debaixo do braço, roubei um porco, né? Não. Uma vaca nas costas, não. Você invade as cidades, porque lá tem os tesouros, as joias, o dinheiro, né? A circulação de dinheiro estava começando aí. Mas enfim, os bárbaros invadem as zonas urbanas. As pessoas que vivem nas zonas urbanas, uma boa parte tenta fugir para os campos. Se vai da zona urbana para a zona rural, a gente diz que houve uma ruralização ou um êxodo urbano. Cuidado, em geografia atual, você ouviu falar muito de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vêm para a zona urbana, para as cidades. Mas ali na Idade Média aconteceu o contrário. As pessoas que viviam nos centros urbanos fugiram para os campos para buscar a proteção. E lá nesses campos eles encontraram essas fazendas com muralhas. Muitos dos senhores feudais eram ex-generais do exército romano que tinham conquistado terras e que, como eles têm mania de defesa, lógico, eles eram ex-generais, colocavam muralhas em volta da sua fazenda, do feudo. Professor, quando eu tomo banho eu feudo também. Não, você fede, mas não feudo, né? Fede nada. Eu só tenho pessoas que me seguem que são cheirosas. Tô sentindo um cheirinho bom daqui, ó. Não é do meu café com leite. Bom, o que acontece? Os bárbaros atacaram, houve a ruralização europeia, as pessoas fugiram para os feudos. Professor, e aí é só morar no feudo porque o senhor feudal é gente boa, vai dar a proteção. Que? Ele é o suzerano, né? Ele é o soberano, rima com suzerano, e quem o obedece vai ser um vassalo. Às vezes você tem senhor feudal que é dono de um feudo tão grande que ele faz feudo dentro do feudo. E aí o senhor feudal que tem um feudo dentro do feudo dele é o vassalo dele. Mas essa é uma relação que, por enquanto, aqui no 7º ano, você vai saber. Só que o suzerano é o quem manda, o vassalo é quem obedece. É simples, se o suzerano quer um bolo, fala assim, eu quero um bolo, vá assá-lo. Vassalo, né? Aí o vassalo tem que obedecer. Bom, os servos que estavam sob a proteção do senhor feudal, eles tinham que pagar 3 taxas. Eles tinham que pagar a talha, dar metade da produção para o senhor feudal. É só lembrar que os antigos chamavam talha
talho de corte, né? Então um corte, metade da produção feudal. Corveia, trabalhar de graça 3 dias da semana para o senhor feudal. É só lembrar que de tanto trabalhar debaixo do sol, a pele ficava com uma cor enrugada, envelhecida, corveia. E banalidade é aquilo que é banal, aquilo que acontece todos os dias, pagar para usar o forno, o poço, o moinho. Professor, eu não ficaria dentro do feudo, eu fugiria. Então, acho que eles pensaram nisso, mas existia um jeito de manter os servos dentro do feudo. Era a cruz, que a igreja fazia, o clero, e a espada, o medo dos ataques bárbaros. Dentro dos feudos era sempre convidado a morar um padre ou vários padres que convenciam, eles moravam com tudo do bom e do melhor, gratuitamente, sem precisar pagar taxas, e eles convenciam o povo de que se eles fugissem do feudo, eles não estariam respeitando a vontade de Deus e iriam para o inferno. Então era o medo da cruz, a cruz dizer que você vai para o inferno, a cruz do padre, né, que o padre usava. Os que não acreditavam muito nos padres tinham medo da espada dos bárbaros, né? Então eles tinham medo de ir para o inferno ou morrer e ir para o inferno. Muito bem. Por volta de 1400, até um pouquinho antes, dependendo da região, os bárbaros começam a se sedentarizar. Lógico, professor, eles atacaram tanto, ficaram com sede, né? Que nem você que está tomando seu café. Não. Sedentarizar é ser sedentário, ter uma sede, não sede. Sede fixa. Antes eles eram nômades. Lá por volta do ano 1400 eles viram sedentários. Então os francos têm a sede na França, os germânicos na Alemanha, os vikings na Dinamarca, Noruega, os anglos na Inglaterra, né? E assim por diante. Quando os bárbaros se acalmaram, os servos falaram, agora não estão atacando, a gente pode sair. Será que todos os servos quiseram sair dos feudos? Não. Os que quiseram sair são aqueles que tinham funções que serviam no campo e também na cidade. Os chamados artesãos, que fazem da sua arte a sua profissão. Então, sapateiro, marceneiro, alfaiate, ferreiro, essas profissões servem no campo e na cidade. Eles foram para as cidades que se chamavam burgos na época. Se uniram profissionais de uma mesma, os sapateiros se uniram, os alfaiates daquela região se uniam, combinavam preço e que eles não iam ensinar para muita gente, não, para eles terem um monopólio. E eles começaram a enriquecer. Burguesia, esses comerciantes que moram nos burgos, virou sinônimo de a camada dos ricos comerciantes. Também melhorou um pouquinho a situação do feudo. Sabe por quê? Porque eles tiveram algumas inovações. Eles aprenderam a fazer rotação de culturas, ou seja, em cada parte da terra eles plantavam um tipo de alimento e uma parte da terra eles deixavam descansando. E aí, parecido com o rodízio de equipe de vôlei, no outro ano, na outra temporada, onde estava a cebola, vinha a cenoura, onde estava a cenoura vai a batata, onde estava a batata vai a uva, e a parte que estava vazia ia mudando, de maneira que a terra se recuperava. Eles também aprenderam a usar o arado puxado por bois, o arado de metal, que revirava a terra e deixava o ar, o oxigênio, entrar na terra. Arar, entrar ar na terra. Isso deixa a terra muito produtiva. Aumentou muito a produtividade de alimentos. Isso deixou-os com mais saúde e também com necessidade de vender os excedentes lá nas cidades, lá nos mercados. Alguns que saíam para vender não voltavam para o feudo. Professor, mas não ficou ninguém dentro do feudo? Os que tinham função rural ficaram. Mas o feudalismo fica abalado por volta do ano de 1400. Gente, espero que essa tenha sido uma boa visão geral sobre o feudalismo. Um abraço e até a próxima.